psicologia aplicada ao dia a dia, aplicada ao mundo corporativo, aplicada aos relacionamentos. Ou seja, não ficar só divagando ou olhando para a teoria ou questionando ou decorando a teoria e não traduzindo na aplicabilidade do dia a dia. Então, os meus 2 primeiros livros, que eram sobre a primeira PNL sobre terapia e depois a PNL aplicada em comunicação e vendas, ela era justamente de uma maneira onde você pudesse usar, né? Então, são sempre casos reais e pessoas que eu... ou técnicas que eu utilizei durante muitos anos, de forma útil, né? A usabilidade da programação neurolinguística naqueles 2 primeiros livros lá. Bacana. E me diz uma coisa, quando que foi que você começou a fazer essas análises desses grandes crimes que já aconteceu no Brasil, que deu uma grande repercussão aí para o seu canal e te trouxe a visibilidade para a fama? Como que foi essa sacada para começar a fazer as análises? Então, olha que interessante, né? Eu comecei vamos lá, né? Tudo começou com os meus estudos, né? Então, eu usava para mim, né? Eu usava no meu dia a dia, usava ali para até de forma recreativa e tudo mais. Aí eu cheguei a ensinar bem ali 2004, 2005, eu ensinava essas técnicas, porque você observar que no início a gente chama de... uma falange da programação neurolinguística que chama MCRIs, que são movimentos corporais com referenciais internos. Ou seja, porque quando você está aplicando a terapia, você precisa ter esse referencial para saber se o cliente, o paciente, ele está respondendo os comandos, né? E também você perceber qual tipo de emoção que está acontecendo ali. A pessoa está mais fechada, a pessoa está mais aberta, mais equilibrada. Na PNL chama-se, ela está mais ecológica com aquilo que a gente está pondo para ela ali na hora da terapia. E muitas vezes essa terapia é de maneira inconsciente. Então você ou leva a pessoa ali para uma hipnose, para uma regressão, e aí ela está, né, com os olhos fechados, muitas vezes ela nem precisa verbalizar, você vai ali conduzindo, você vai introduzindo a terapia, e pela expressão, pela ruborização, batimento cardíaco, respiração, movimentos involuntários, você percebe se a pessoa ela está respondendo àquela terapia, e aí, como eu disse, ela pode verbalizar ou não, ela pode, às vezes, ter respostas não verbais, mas corporais em relação àquilo ali. Então, isso era uma partezinha ali, uma habilidade que o analista ali de programação neurolinguística tinha que ter essa competência, fazer essa observação. Posteriormente, eu me aprofundei nos estudos do Paul Ekman, aí depois do John Navarro, do Mark Bowden, outros tantos especialistas mundiais aí que corroboravam com cada um com a sua expertise, cada um trazendo um pedacinho do puzzle ali sobre uma linguagem mais corporal, a facial, outro mais comportamental, que é o Mark Bowden, outro mais não facial, como o Paul Ekman, mas John Navarro, que ele olhava mais o corpo, né, e as variações ali da linguagem corporal, e eu percebi que eu estava criando um novo patamar, ou seja, que não só o que estava na pessoa, mas o que estava em volta dessa pessoa e também o momento arquetípico daquela pessoa. O que é esse momento arquetípico psíquico? Porque eu pergunto, Kathleen, você é a mesma pessoa de 10 anos atrás? Sim ou não? Tô te ouvindo, Ricardo. Você está me ouvindo ou não? Tô. Então, eu fiz uma pergunta para você. Você conseguiu ouvir a pergunta ou não? Que agora a gente teve uma falhinha, eu não te ouvi, que ficou meio robótico. Deixa eu ver aqui com a... Tá. Seguinte, eu perguntei, talvez o pessoal de casa tá ouvindo também, porque parece que a gente está com uma qualidade meia ruim aqui de transmissão, né?
Deixa eu perguntar aqui para... Ô, Rian, vem dar uma olhadinha aqui. Vê se a gente está com uma quantidade boa. E eu estou conectado com qual aqui? A gente está no... Tá com cabo ou tá com... Tá vendo quando eu tô meio craquelado? Tá com cabo? Só faz a velocidade aqui. Eu vou ver só como é que a gente está a nossa velocidade, porque de repente a gente... Tá bom, né? É. Estamos fazendo um setup aqui para ver se a velocidade está... É, tá boa, sim. A gente está com quase 100. O upload passou de 100, né? 100 mega de upload. Então, vamos... nós temos uma visão de mundo que ela muda de acordo com a nossa vida. Ou seja, quando a gente é adolescente, a gente tem uma visão, tem uma resposta, tem crenças, tem valores diferentes de quando você já é um jovem adulto, que é diferente de quando você é uma pessoa já madura, que é diferente de uma pessoa que está se aproximando da finitude, né, da história dela nesse planeta. Então, muda muitas coisas, né? Aquilo que é importante, aquilo que é irrelevante, aquilo que te incomoda, aquilo que dá medo, ela se transforma. E isso acaba interferindo na sua comunicação, na sua visão de mundo, nas suas verdades, até nas palavras que você vai encontrar, muda completamente. Então, a linguagem silenciosa, ela vem numa outra camada. Eu digo que você tem ali a linguagem corporal, que praticamente foi a primeira ali que apareceu, que é a linguagem do corpo, vamos falar assim, do pescoço para baixo. Então, movimentos de mãos, de tronco, movimentos dos pés, das pernas. Fala, né? Isso, a aproximação, o afastamento. Então, tudo isso a gente vê com uma linguagem corporal. Tem as expressões, as microexpressões, muito utilizada pelo Paul Ekman, praticamente foi um dos primeiros ali a catalogar as expressões. Você tem as trajetórias oculares, que elas te dão um apoio muito grande para entender como a pessoa formula as lembranças, a criatividade, o lúdico, buscar uma realização, buscar sentimentos. Então, existe um mito, por exemplo, dizendo as trajetórias oculares servem para ver se a pessoa está mentindo ou não. Não, isso é balela, né? O que ela serve é para você entender como é que essa pessoa está se comunicando através das suas lembranças, da sua criatividade, da sua tudo mais. Depois disso, a gente tem a vocalização, ou seja, o não verbal. É quando a gente fala do paraverbal, que é o quê? Além da língua, Kathleen chegou ao evento. É simplesmente uma informação, ele chegou ao evento. Agora, dependendo da tonalidade de voz, do ritmo, da velocidade, eu vou mudar completamente a forma como as pessoas vão entender. Kathleen chegou ao evento. Eu posso falar, a Kathleen chegou ao evento? Chegou ao evento. A Kathleen chegou ao evento. Ou seja, a minha tonalidade de voz, ritmo, a Kathleen chegou ao evento, vai mostrar muita emoção. Então, é a parte não verbal, no sentido de composição de uma frase, né? Sujeito, verbo e objeto, enfim. Você tem timbres, você tem tudo aquilo que eu consigo perceber numa vocalização. Além disso, eu tenho também a narrativa, que está dentro também desse não verbal, desse paraverbal. Eu estou incluído nessa comunicação, ou eu falo de uma maneira de terceira pessoa. Tipo, eu cheguei na premiação e achei o ambiente agradável. Eu posso falar de uma forma diferente, eu posso dizer o seguinte, o evento tinha um astral muito interessante. Olha que interessante, eu estou falando da mesma coisa, de uma visão em primeira pessoa e outro de uma visão de terceira pessoa. Ricardo, mas o que isso tem a ver? Muitas vezes a gente se afasta das coisas falando em terceira pessoa.
Então, quando eu estou incomodado, quando eu quero mentir, quando eu não quero me aproximar daquilo, eu mudo o meu padrão de narrativa. E aí vem o lance também de se é profissional, se é uma coisa mais coloquial, se é uma coisa mais erudita. Então, tudo isso é engraçado que quando você não tem os ouvidos treinados, isso passa recebido. Essa mudança da maneira característica que a gente chama de linha base daquela pessoa. E isso serve para você detectar uma incongruência, um medo, uma ação, uma mentira, porque uma vergonha. As pessoas fazem isso todo o tempo. Então, por exemplo, numa reunião, numa apresentação, numa venda, num chaveco, numa aproximação, se alguém quer te dar um golpe, ou se alguém quer te contar alguma coisa e está com dificuldade, às vezes um amigo quer contar alguma coisa, mas está com uma grande dificuldade. Às vezes, para terapeutas, médicos, psicanalistas, você percebe que aquele seu paciente, muitas vezes ele não está tão tranquilo sobre aquele tema que você está explorando. E às vezes, se você não tiver essa percepção, se você não tiver essa acuidade sensorial de perceber essas nuances, talvez modelos que poderiam ser muito mais investigados numa anamnese médica, psiquiátrica, na psicanálise, enfim, passa desapercebido. Por quê? Porque a gente só vai dar atenção ao que é dito, e não na forma que é feito. E aí vem essa terceira camada, que é a linguagem silenciosa, que é o quê? É o rito da mensagem. Então, qual é o ambiente que essa pessoa está inserida? Qual foi a cultura que ela recebeu? Que momento que ela está passando? Arquetipicamente, o que isso representa na mente dela, na cultura dela? Essa forma de se expressar, ela tem fundamento dentro daquilo que ela foi criada? Por exemplo, o DJ Ives, quando ele falava sobre que ele tinha extrapolado, por exemplo, dele ter batido na esposa dele, você percebe que dentro da cultura dele, o problema não era o bater, o problema foi que ele extrapolou a medida. Então você percebe que ele foi criado dentro de um elemento onde o homem tinha, sim, direito de chegar a vias de fato com a parceira. O que ele acreditava que ele tinha extrapolado. Exato. Então, você percebe justamente a partir desses elementos arquetípicos, daquilo que foi passado para ele como uma normalidade. Então, muitas vezes a pessoa ela está numa normalidade, ela está se expressando numa normalidade de algo que para ela, às vezes, ela nem percebe que ela não está escondendo aquilo. A gente pega esse padrão em narcisista, a gente pega esse padrão em psicopata, a gente pega esse padrão em pessoas que descolam, eles têm um descolamento da realidade, pessoas em alto índice de estresse. E aí, quando eu comecei a fazer essas análises, as pessoas cada vez mais foram pedindo, por exemplo, nesses casos emblemáticos de assassinato, de morte, de dúvidas, né? Tipo, traiu ou não traiu. E assim, poucas pessoas sabem, né? Quando me vem no YouTube, no canal Não Minta Pra Mim, mas esse modelo nasceu na televisão. Eu comecei na TV Gazeta, dentro do programa Mulheres. Era um quadro, eu e o Ricó criamos esse quadro, que era o diretor do programa, e chamava Não Minta Pra Mim. Inclusive foi o Ricó que deu esse nome, né? Hoje ele é diretor da Bandeirante, lá também do programa da Cátia Fonseca, lá na Bandeirantes. Então, a gente criou isso em 2014. Olha, 2014, finalzinho de 2013 para 2014, eu fiquei lá, acho que uns 8 episódios, se eu não me engano, e aí depois ele acabou justamente saindo da TV Gazeta e tudo mais, e aí, isso em 2014. E aí tipo, esse projeto meio que ficou em stand-by, ele ficou adormecido, porque nem era o meu carro-chefe. Naquela época eu já dava treinamentos, eu já tinha meus livros, eu dava as palestras, e ficou adormecido. Até que um dia, e aí um dos meus alunos disse assim, ô Ventura, você viu a Patrícia Leles e o pastor lá Feliciano, o deputado Feliciano?
Eu falei, não, o que tem? Pô, ela está acusando ele de estupro, tal, não sei o quê. E é um baita de um caso onde ela exemplifica muito aquilo que você ensina para gente. Por que você não faz uma análise? Porque é uma aula, aquilo ali é uma aula. E, de fato, quando eu fui ver, era uma aula. Ela era muito expressiva e acabava revelando muitas coisas. E aí eu fiz para mostrar para os meus alunos, né? E aí estourou, porque o meu tinha vídeos que tinha 50 visualizações, 300 visualizações, né? Eu lembro quando chegava a 1.000 e pouco, eu falava assim, nossa, passou de 1.000 visualizações. Aí quando eu fiz esse vídeo, deu 100.000 visualizações em uma semana. Eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Aí a gente começou a fazer um vídeo por semana em 2016. Eu falei, pô, então o negócio aí tem gente interessada nisso aí. Sim. Aí a gente continuou fazendo, fui fazendo, até que a gente criou o primeiro treinamento, né? As pessoas queriam entender como é que fazia aquilo, queriam entender para usar na vida delas, né? Tanto profissional quanto pessoal. Aí não paramos mais, né? Aí depois já veio o segundo treinamento, depois agora a gente tem o treinamento sobre sedução, então é o notável poder secreto da sedução. Então tem a gente, e aí minhas palestras, os treinamentos continuaram cada vez mais fomentando para essa linha, e a gente foi nichando e ficando cada vez mais especialistas e com esse foco, né, da comunicação, da metacomunicação. Então não perceber somente, e essa comunicação subliminar, essa comunicação da linguagem silenciosa, ela não está só nas expressões. Na realidade, pouca coisa está nas expressões. Né? Tem muito mais na maneira que a pessoa se expressa, tem muito mais no corpo, nas trajetórias oculares. As expressões é um aspecto do todo, e esse todo é muito grande. E aí, hoje, é muito legal porque as pessoas estão usando isso sem moderação, assim, tanto na medicina, né? Então, os agentes de saúde, os agentes de segurança, agentes da justiça. Eu tenho alunos, como eu disse, médicos, psiquiatras, advogados, psicólogos, detetives, policiais, e quem também quer, de forma ativa, entender a sua comunicação. Então, eu tenho pastores... que querem usar isso para o trabalho também, né, Ricardo? Que hoje... Muito! Uma das palestras que você vai dar aqui na Europa seria sobre linguagem silenciosa das vendas, né? Que você também vai palestrar em outros lugares da Europa. Aqui no Top of Mind seria essa palestra. Como que as pessoas podem aproveitar a linguagem silenciosa para o trabalho? Que eu acho isso fantástico. Eu sou aluna aí do Ricardo, já estou matriculada no curso. E eu sempre fui uma acompanhadora muito forte do seu trabalho. Esse primeiro vídeo que você mencionou, eu vi também, inclusive. E eu comecei a acompanhar o seu trabalho ali, que eu super me interesso. E eu acho fantástico essa forma da gente conseguir utilizar também para o trabalho, né? Que hoje, cada vez mais, as pessoas estão buscando isso. A maioria das pessoas, creio eu, que estão utilizando é muito para o trabalho. Me surpreende muito as pessoas dizendo, olha, eu tive esse resultado no ramo de vendas, no ramo de posicionamento, ou seja, vender uma ideia, não só um produto, mas vender uma ideia de uma maneira, às vezes, persuasiva. Eu preciso convencer a pessoa a fazer alguma coisa. Eu preciso utilizar isso nos meus atendimentos clínicos, ou seja, eu não estou nem vendendo, eu estou entendendo esse cliente. Eu estou utilizando isso em negociação pesada, estou usando isso em vendas, estou utilizando isso das mais variadas formas. E como eu disse também, até na parte de você se vender, na parte de você se comunicar, na parte de você passar a mensagem de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais persuasiva, de uma maneira que as pessoas entendam com facilidade aquilo que você quer passar e calibrando, ou seja, você vai ajustando segundo a segundo, porque a pessoa sempre vai estar te passando um feedback, ela sempre vai estar te passando se ela está acreditando, se ela está duvidando, se ela está com receios,
se ela está com aversão, se ela ainda não comprou a tua ideia, se ela já comprou a tua ideia, é hora de parar de falar e já ir para os finalmente e já ir para o vamos fechar. Então, às vezes, falar demais também é ruim. Às vezes a pessoa já comprou a tua ideia e você continua ali falando, isso é ruim. Às vezes as pessoas têm medo da finalização das vendas e tudo mais. Então, é utilizado em inúmeros casos. É importante também dizer que usando isso para o trabalho, a gente sabendo escutar o cliente, a gente sabe o time de parar e dizer assim, vamos engrenar para fechar esse contrato agora. Eu acho que que dá para aplicar de diversas formas realmente, e para quem quiser fazer o curso do Ricardo, já está disponível aí nas plataformas, e o Ricardo vai estar falando um pouquinho mais aqui no Top of Mind. Incrível, Ricardo. Essa semana lançou o documentário, né, acho que da HBO, do crime da Daniela Pérez, que foi um dos crimes que você fez a análise lá do Guilherme de Pádua, e está estourando de novo, que é um crime que já aconteceu há 30 anos e você já fez a análise há muitos anos, e o seu nome voltou também a ser muito cogitado por essa sua análise. Os vídeos estão sendo mais vistos mais uma vez, né? E até inclusive te pediram para refazer a análise desse caso. Você diria que esse caso foi um dos casos mais difíceis que você conseguiu fazer essa leitura, ou não teve um caso que você falou assim, nossa, tá difícil de fazer essa leitura, o cara olha para o outro lado, e fazer essa leitura corporal da pessoa e facial? Vamos lá. A primeira vez que eu fiz a análise do Guilherme de Pádua foi em 2016, foi acho que finalzinho de 2016, alguma coisa assim, ou seja, no primeiro ano que eu estava fazendo ali as análises de forma pública, né? Eu já fazia, como eu disse, em 2014 já estava fazendo na TV Gazeta, e antes disso eu já vinha aplicando isso na década de 2000 até 2010, eu fazia de forma, como eu disse, dentro das terapias, dentro do mundo das vendas, mas quando eu me deparei, foi bem interessante, porque cada análise, ela me traz um elemento diferente. Então, isso que é muito legal. Mas a pessoa fala assim, faz análise tal. Às vezes não tem nada para tirar dali. Então, não é qualquer comunicação, não é qualquer declaração que você vai conseguir tirar alguma coisa. Às vezes a pessoa ela não cometeu nenhum deslize, não tem nada ali nem para afirmar e nem para refutar. Simplesmente é uma declaração. Existe essa linha do meio? Também existe. Só que o dele, ele trouxe elementos, foi a primeira vez dentro das análises públicas, que a gente falava justamente da mudança de padrão na hora de contar a história. Então, ele contava coisas na primeira pessoa e outras coisas ele contava na terceira pessoa. E ele também se colocou dentro que a gente chama do geoespacial, ou seja, em vez de ele contar, aí o carro, chegamos, aí ela saiu do carro, não. Ele se colocava na cena e, aí o carro parou, aí ela veio por aqui, eu dei a gravata, aí eu caí. Então ele fez toda uma dramaturgia, vamos dizer assim, uma encenação que antes, nas outras coisas, ele não estava fazendo. Então você vê claramente a mudança de padrão na hora de comunicar. E isso é um dos indícios, é um red flag, é uma bandeira vermelha, que você fala, cara, aqui pode ter algum tipo de incongruência, aqui pode ter algo que eu preciso ir investigar mais. Então, nos momentos bem cruciais, que foram os momentos do assassinato em si, mudou o padrão dele. E aí eu falo, cara, aqui eu não acredito muito no que ele está dizendo. Em outras partes eu falo, aqui ele está bem congruente, ele está lembrando da situação, a maneira como foi né, o procedimento ali antes das coisas terem acontecido, ele tinha muito mais congruência. Que isso é uma coisa muito legal também de falar, sabe, Kathleen? Que as pessoas... uma curiosidade, você sabe que meu nome é Ricardo Ribeiro Ventura, né? Então nós somos parentes, sim, somos aí. Parentes, que a Kathleen Kathleen Ribeiro. Kathleen Ribeiro. E aí tem um mito que as pessoas pensam assim,
Poxa, isso lá atrás acontecia muito, no início, 2016, 2017. Ah, isso aconteceu muito com o Felipe Hendrich, por exemplo. Ah, tem hora que você fala que ele está falando a verdade, tem hora que você está falando que ele está falando mentira. Ah, tem hora que você diz que ele está congruente. Então se decide, ele mente ou não. As pessoas, hoje não mais, é só quem cai de paraquedas ainda acredita que quando a pessoa está fazendo uma declaração, ela vai ser 100% mentirosa ou 100% verdadeira. E não é assim. Né? Você vai contar coisas que você fala, isso aqui está congruente, aqui está, não sei o quê. Agora, aqui não. Então, não sei, às vezes eu acho engraçado assim, a simplicidade da pessoa de acreditar que existem como se fossem vilões, inclusive, de novela mexicana, né? Que é aquela situação assim, o vilão, ele sempre... tipo assim, que o vilão é aquele que acorda de manhã, ele maltrata a empregada, ele chuta o cachorro, ele cospe no gato, ele joga a lixeira no chão. Quer dizer, o cara, ele é o vilão 100%. Sim. E o bonzinho é aquele que acorda de manhã, ele faz uma oração, escova os dentes, dá um abraço na empregada e fala gratidão, fala bom dia pro passarinho, olá, passarinho, né? Cata uma garrafa e joga dentro do lixo. E aí, quando ele encontra o par lá dele, ele fala, Ana Júlia, eu amo você, acredite no meu coração. E, cara, não existe, a vida não é assim. Nós temos momentos onde nós falamos mais verdades, menos verdades, tem as mentiras sociais. Quantas vezes a gente mente para agradar o próximo, ou até para valorizar, muitas vezes, algo que as pessoas estão aprendendo, estão fazendo. Imagina, a pessoa chega para você e fala, eu acabei de pintar um quadro, né? Estou tendo aula de pintura, eu fiquei muito feliz. Você gostou do meu quadro? Você vai falar, não, está um lixo, está uma porcaria. Nossa, isso aí eu faria melhor. Né? Eu que não estou tendo aula, falando, que merda que você fez aí. Ou seja, não, você fala, cara, que legal. Pô, que bacana, que está tendo aula Pô, você tem jeito para isso aí. É claro, é a mentira social, se a pessoa está feliz. É a mesma coisa, imagina, a pessoa acabou de comprar um celular, aí você acabou de ver que aquele celular é uma porcaria na pesquisa lá que você buscou no Google lá. A pessoa vem com o celular e fala, comprei um celular. Você fala assim, nossa, esse celular é o pior que tem nessa... Você devia ter comprado outro, que besteira que você fez. Porra, não, a pessoa está feliz, você fala, que legal, você gostou do celular, você pesquisou, que bom, parabéns. Né? Você vai encontrar um amigo que está no hospital, está doente, o cara está até pálido, está verde, o médico falou para ele, para você, não passa de 2 semanas, esse cara vai empacotar. Você vai chegar lá dentro e vai falar, o que então? Aí fala, ei, tudo bem? Não, tá tudo bem não, você vai morrer daqui a 2 semanas. Né? Quer dizer, você vai falar para a pessoa que não, cara, você vai sair dessa. Né? Daqui 2 semanas a gente vai estar jogando futebol aí e tal. E vou te falar, hein? Mentiras sociais já presenciaram milagres, já viram histórias mudar, já viram coisas acontecer que eram inconcebíveis para a mente humana acreditar. Sim. E aí você vai explicar como isso daí, né? Então, quer dizer, você muda, a emoção muda fisicamente, biologicamente, de forma até hormonal, e isso pode ser toda a diferença para as pessoas se recuperarem, para as pessoas terem... Quantos jogos que a gente vê que os caras vão derrotados ali pro intervalo, e aí tem um técnico ali extremamente cheio de garra, ele conta ali umas coisas que nem ele acredita muito. Você vai conseguir, porque você, eu treinei, confio em você, vamos lá, que é isso, nós treinamos. O cara muda e o técnico fala assim, meu Deus do céu, não é que os caras... né? Cara, isso na guerra, Churchill mesmo, o que esse homem... Né? O que esse homem mobilizou, né? A história de o quanto que esse homem, às vezes, no íntimo, aí o cara ia falar assim, cara, não estou acreditando nesse negócio, não. Mas eu não posso arredar o pé, eu não posso desacreditar. Eu tenho uma nação atrás de mim, nos meus ombros, que estão esperando o que eu vou falar. E a pessoa vai lá e fala e realmente muda todo esse conceito, né? Muda toda a história de um país por conta justamente de uma mentira social, né? Então, chamamos de mentira incentivadora, né? Tá ali incentivando a mentira. Que é a mentira social, que não é para fazer o mal, é para fazer o bem. Então, voltando lá ao Guilherme de Pádua,
eu vi aqui nas partes mais importantes ali, eu senti uma incongruência, né? Eu senti uma, tipo, que ele não... Eu falei, cara, essa história ele vai levar para o túmulo, porque realmente eu não acredito muito no que está acontecendo aí. Assim como foi também da Elise Matsunaga, né? Depois ela mesmo disse, né? Tipo assim, o que aconteceu naquela noite, eu só vou contar para minha filha, Sim. que eu achei também de um despropósito, né? Porque ela tá barganhando com uma menina de 10, 11 anos, né? Tipo assim, me aceita. Se você quiser saber o que aconteceu com seu pai, e você vem até mim que eu vou te contar só para você, né? Você entendeu? É de uma maldade, uma crueldade, assim, sobre-humana, né? Porque imagina essa menina já tá lascada, né? A psique dessa menina, ela vai precisar ter muito cuidado, assim, as pessoas que cuidam dela vão ter que ter olhos bem abertos, porque é uma mente muito comprometida. Imagina, sua mãe era uma ex-garota de programa, seu pai era um cara com maníaco ali sexual, ali não se aquietava, tinha quase que um transtorno obsessivo compulsivo sobre sexo. Aí você nasce de um relacionamento desse, aí a sua mãe mata seu pai, não conta exatamente como é que é essa história toda, leva essa história para a prisão, sai e fala que só vai contar para você. Imagina, então mesmo se ela quiser saber ou ela não quiser saber, o estrago já está feito na cabecinha dela, né? Então eu falo, é de uma crueldade assim muito grande, assim, né? Tipo, eu não vi ela dizendo assim, eu quero perdão para minha filha, eu quero reatar, não, eu quero, olha, se você se aproximar, eu vou contar o que aconteceu, senão eu vou levar para o túmulo. Senão eu vou contar para o túmulo, vou levar para o túmulo e tal. Então, isso é justamente a linguagem silenciosa. Ou seja, qual que é o propósito de uma provocação dessa? Qual que é o propósito? Então, além do que ela fala, além de como ela fala, você pega esses detalhes, né, que vão compor toda a linguagem silenciosa. E do Guilherme de Pádua, aconteceu exatamente isso, né? Depois saiu o HBO, né? O documentário, aí ele veio à tona. Hoje, acho que saiu hoje, né? Me falaram, eu recebi uma notícia e várias pessoas dizendo, Ricardo, ele publicou um vídeo hoje. Talvez eu faça essa análise. Amanhã talvez eu faça essa análise. Ele publicou um vídeo pedindo desculpa, porque falaram que ele nunca pediu desculpa e tal, não sei o quê, pediu perdão, né? Nunca pediu perdão e tal. E aí provavelmente eu vou analisar. E aí eu vi os vídeos ficarem em alta, né? Então o vídeo lá de 2016, acho que está batendo... Gravou esse vídeo, né, Ricardo? Pode me corrigir se eu estiver errada, mas eu tenho a seguinte visão. Ele ainda assim deu uma entrevista falando que a parte dele não foi ouvida. Esse documentário é só para falar da Dani, né? E a parte dele não foi ouvida, como se ele, um acusado que já foi condenado, que teve a chance de contar a sua história, merecesse ser ouvido de novo. O que ele vai falar a mais que ele não falou? Vai falar a verdade? Então, e ele viu ele tendo palco de novo e está aproveitando esse gancho. O que você acha sobre isso? Então, se a gente for pensar em comunicação, aí de novo, eu não sei nem quem está assistindo a gente agora, e lá nas análises eu sempre falo, se você vier ver uma análise esperando que eu vou levantar uma hashtag para um lado ou para o outro, você vai se frustrar. E é o que acontece. Muitas vezes a pessoa fala assim, não concordo com a sua análise. Por quê? Porque a pessoa já levantou uma hashtag. Tipo, eu vou bater nesse e vou salvar esse. Então, de novo, não é isso. A análise não é essa. Onde está o verossímil? Onde está a dúvida dentro dessa comunicação? Então, quando a gente analisa isso, é óbvio que a nossa análise muitas vezes vai corroborar com um dos lados, né? Em contradição ao outro lado. Mas não é porque eu quero ou porque eu escolhi um lado para defender. Eu vou mostrar o que ali está sendo passado. Então, quando ele fala do documentário, qual foi a linha
documental que eles escolheram. Então, a gente pode até analisar, fazer uma análise, ou até uma meta-análise do documentário, no sentido, no ponto restrito de, independente se está falando a verdade ou mentira, independente se foi baseado no inquérito e tudo mais, você tem um documentário onde as pessoas que foram ouvidas foram só de um lado. Do outro, eles mostraram o que tinha no processo ali judicial ou imagens da época. Então, você tinha imagens novas e você não tinha imagens novas do lado de cá. Então, lá o delegado, ou o advogado, ou o próprio Guilherme, ou a própria moça lá, que eu não lembro o nome mais dela, a Paula, né? Paula Tomás. Então, qual foi o foco daquele documentário? A visão do lado da Daniela Pérez. Se você pega, eu estou só explicando a linha editorial do documentário. Foi mostrar quais eram os pensamentos, os desdobramentos, as emoções, os desejos de um lado. E do outro lado, utilizou-se de imagens, reportagens da época e o que foi dito nos inquéritos, e me parece que também nem toda totalidade, né? Porque ele estava questionando, dizendo, mas essa parte não passaram, enfim, é isso. Agora, se você pega da Suzane Richthofen, você teve 2 filmes, você lembra disso? Sim. Né? A menina que matou os pais, o menino que matou os meus pais. Olha que interessante. Então você tinha 2 documentários, um com a visão da Suzane e outro com a visão do Cravinho, lá do garoto lá. Então você tinha um lado e você tinha o outro lado. E aí o público que tirasse as suas conclusões. Então, o documentário, ele foi feito realmente com a ótica da família, né, e dos amigos e tudo mais da Daniela. E tá tudo bem, mas essa é a linha. Ele poderia utilizar, como ele falou, contar a história dele. Não, mas não existe a história dele, é o que está nos autos. Então, mas olha que interessante. Até a forma que você conta influencia no seu entendimento. Isso é linguagem silenciosa. Dependendo da forma que você conta, dependendo do ritmo, dependendo do que você vai usar de rito da mensagem, ou seja, a fotografia que você vai usar, a música que você vai usar, as tomadas que você vai usar, vão influenciar a sua decisão. Isso é claro. Então, quando você pega, eu gosto de fazer a seguinte analogia. A Bíblia, ela existe do jeito que a gente conhece ela, há 500 anos. O Gutenberg foi lá, prensou a Bíblia, né? Até então eram copistas que faziam. Ele foi lá e fez a impressão da Bíblia, e a gente tem a Bíblia impressa há 500 anos. Então, esse conteúdo é o mesmo, no mínimo há 500 anos. Eu não vou nem falar dos manuscritos, pegar, né, as partes mais antigas, né, o que você tem, né, os manuscritos do Mar Morto, enfim. Mas vamos pegar só 500 anos. Por que você tem religiosos, pode falar pastores, seja lá líderes espirituais, sei lá, ou proclamadores da fé, vamos dizer assim, eles usam a mesma Bíblia, a mesma, é o mesmo conteúdo, é o que está escrito lá. Por que alguns não conseguem sair da sua garagem, falando ali para 15 pessoas, 8, e outros constroem o Templo de Salomão? Com a mesma palavra, com o mesmo conteúdo. Ou seja, o que é mais importante numa comunicação, não é que é só isso, mas o que é mais importante é a forma que você passa essa comunicação. Então, não é só o conteúdo. Então, quando as pessoas falam, não, mas o conteúdo está ali, foi falado o conteúdo da parte dele, da parte dos inquéritos, não tem o que mudar, mas a forma que você fala, você conduz para onde você quer. Claro. Você entendeu? Talvez até os eu estou com um caso. Dele, a família voltem a acontecer exatamente pela forma, muitas vezes, que é colocada novamente. Exato. E aí é como eu falei.
eu aconselho para quem não viu a análise, assista a minha análise, essa última, assista a primeira também, mas essa última, a partir dessa última você consegue ter os links para as outras análises. Nas minhas considerações para a vida, que é uma coisa que eu acho muito legal, e as pessoas me pedem muito agora, tipo, Ricardo, a gente não quer só análise, a gente quer justamente esse crossover, a gente quer esse paralelo, a gente quer trazer isso para a nossa vida, né? Então eu falo, tem a consideração da análise, as conclusões da análise e as conclusões para a vida. Sim. Aí eu faço a provocação, né? Para a gente abstrair e pensar. Eu até falei, cara, se o Guilherme matasse a minha esposa, eu queria matar esse cara. Eu ia querer fazer com que ele sofresse o máximo possível. Era o que eu ia querer. Simples assim. E se ele fosse eu? Qual a punição que eu gostaria de ter? E se ele fosse meu filho? Se ele fosse o meu melhor amigo? Se ele fosse meu pai? Qual a punição que eu gostaria que ele tivesse? Porque não tinha nada anteriormente, não tinha nada depois. Teve aquele momento, aquele crime. Você conhece o outro lado. Você conhece o seu pai, você conhece o seu filho, você se conhece. Então, qual é a punição que você gostaria para você? E aí é que eu falo, entre o que eu quero e o que o outro lado quer, como eu disse, na minha régua, eu ia querer matar ele. Claro. Simples assim, esse cara não ia ficar vivo. Eu ia dar um jeito de matar esse cara. Agora, entre o que eu quero e o que o outro quer, tem a justiça. Ou seja, a justiça não é para fazer justiça. A justiça ela serve para que a gente consiga viver em sociedade. Porque se eu realizo o que eu quero ou você realiza o que você quer, nenhum dos dois lados vai ficar satisfeito. Tanto é que qualquer pena aplicada vai desagradar os dois lados. Pode perceber. Qualquer pena aplicada desagrada. Por quê? Porque esse lado quer a morte e esse lado quer a redenção. O que acontece? Acontece um meio, que é a punição para que aquilo não passe em branco, mas para que nós vivamos em sociedade. Simples assim. E aí eu faço uma outra provocação. Se a gente acha, e eu acho, a minha régua, eu acho que as penas são muito brandas. Sim. Eu acho que se a pessoa tomou 20 anos ou 30 anos, que ela fique 20 anos, 30 anos presa. E fique lá. Sem saidinha, sem visita íntima, seja logo. Não, tem que ficar. Essa foi a pena. Essa é a pena. Aí as pessoas, mas e o bom comportamento? Eu falei, então, vai reduzir a pena. E o meu filho que foi morto, ele vai voltar mais 6 anos de vida para eu curtir ele mais 6 anos? Sim. Né? Aquela pessoa que foi estuprada, ela vai deixar de ser estuprada? Como é que funciona isso? Ela vai passar mais 6 anos sem ter o peso de um estupro? Como é que funciona isso? Então, quer dizer, se há uma pena a ser cumprida. Por que vai transformar essa pena se o mal não foi transformado? Se o mal aconteceu? Se outras pessoas estão feridas? Não tem como reparar. Então, a reparação é justamente o meio. Você foi condenado a 20 anos. Vai ficar 20 anos. Você foi condenado. Então, a justiça é falha. Então, vamos votar em pessoas que são linha dura. Agora a gente vai ter a possibilidade, no Brasil, pelo menos, a gente vai ter a possibilidade para votar para pessoas que produzem leis. Quem produz a lei? São os deputados, são os senadores, é o presidente. Então, essas pessoas é que produzem leis. Então, a gente tem que votar em pessoas que a gente que compactua com a justiça, que compactua com empreender, que compactua com ser mais duro. Porque senão o nosso discurso também fica... Não, e o nosso discurso fica maluco, né? Sim. Porque quando acontece um negócio desse, a gente fala, justiça... Aí quando a gente vota em pessoas que de repente não são linha dura, não são... que querem encarcerar, que são contra, né, as mortes, os ladrões e tudo mais. Então, como é que faz? Então, eu desejo uma coisa, mas na hora que eu posso fazer a mudança, eu não quero a mudança? Então, você entendeu? E isso é legal. Então, no meu trabalho de análise, eu jogo essas provocações. E as pessoas falam, caraca. Então, a maioria hoje entende. E antes, não. Antes era engraçado, tipo, não, mas eu não quero saber disso, eu só quero saber da vida do outro, eu não quero saber da minha vida. Então, olha que loucura, né? O quanto olhar para a janela do outro
me dava satisfação, mas quando eu colocava para você olhar para a tua janela, para a tua casa, para a tua vida, aí já dá dor de estômago, aí incomoda. Agora mesmo, talvez tenha muitas pessoas dizendo assim, eu não concordo, mas por quê? Porque, de novo, quando a gente olha para o outro lado, fica muito mais fácil. Agora, quando a gente se coloca do outro lado, fica muito mais difícil. Por quê? Porque é a nossa vida, é a nossa pele, é a nossa situação. E eu gosto disso, porque fazer perguntas não indica que você quer aquilo, ou que você está protegendo aquilo, ou que você quer realizar aquilo. As perguntas fazem para que você pense como que seria extrapolando o óbvio. Então isso é muito legal, entendeu? Que é tipo assim, é muito fácil, de novo, a gente olhar para fora, porque olhar para dentro dói, olhar para dentro machuca. Mas é assim que a gente evolui, quando a gente confronta as nossas verdades, quando a gente confronta aquilo que a gente tem como certo e definido, né? Eu sempre falo que a internet ela virou um bando de pessoas imperfeitas buscando a perfeição do outro. Então sempre eu acredito que eu tenho como curar o outro, julgar o outro. Mas na realidade é um bando de pessoas imperfeitas buscando a perfeição no outro, que também não existe, né? Ricardo, de todas essas análises que você já fez, é fantástico te escutar. Olha, eu ficaria aqui horas escutando você, que muda mesmo a percepção da gente. De tudo que você já viu, eu já vi quase todas as suas análises. Me diz uma coisa, qual delas, qual crime mais te chocou, que você foi lá e te pediram análise e você fez? Ou na questão mesmo da análise, ou na questão do teu pessoal, com a frieza da pessoa em executar aquele crime? Olha, eu lembro, assim, por exemplo, tem em dificuldade, as que mais me causaram dificuldade foi Suzane Richthofen e o Maníaco do Parque. Ou, desculpa, o Fernandinho Beiramar, né? Então, eles tinham um padrão muito único. Então, Suzane Richthofen, Suzane von Richthofen e o Fernandinho Beiramar. Eles tinham um padrão muito único, que eu fui descobrir neles. Isso que é muito importante. O padrão da Porque psicopatia, você fala. não, o padrão de linguagem não verbal. O deles era diferente. Era bem únicos, assim. O da Suzane até hoje eu não encontrei em ninguém, só encontrei nela. E do Fernandinho Beiramar depois eu encontrei em algumas outras pessoas. Então, o padrão da linguagem silenciosa, em certos aspectos, principalmente nessa parte da formulação, da lembrança e da construção, ela era muito único na Suzane. Muito único. Eu não encontrei em mais ninguém. E do Fernandinho Beiramar, que eu chamei de duplo invertido, depois eu acabei encontrando em outras pessoas. Mas ele foi o primeiro exemplar que eu encontrei que tinha esse tipo de padrão na comunicação. Eu lembro que teve algumas... agora eu não lembro, eu lembro que uma que eu fiquei bem assim emocionado, que eu falei, puxa vida, eu não acredito nisso aqui e tal. Mas agora de cabeça eu não lembro. Eu lembro de algumas que foram bem marcantes, foi, por exemplo, que foram assim meio que assustadoras assim na hora que eu estava fazendo, foi do Jairinho, né, do suposto, que a gente tem que falar assim agora, né? Enquanto não acaba não acaba o inquérito, é o suposto assassino lá do menino Henri, né, que está sendo acusado de assassinato pelo enteado dele, né, o filho da Monique, sim, aquele que é um caso que chocou, né, mesmo o Brasil, que até hoje causa. E aí quando eu estava analisando, eu percebi que ele se coloca dentro da cena. E aí eu falei, caraca, ele se colocou dentro da cena. Uma cena na qual ele dizia que ele não tinha participado. Então, como é que ele tinha uma lembrança visual e psicogeográfica daquele momento se ele disse que não estava lá? Então, para mim, ali ele se entregou ali. Porque ele né? tinha tudo programado, né? Ele tinha quantos passos dava para chegar ali, o quarto era aqui, ele se colocou dentro e fez uma autoanálise de tudo que aconteceu naquela noite por fora, né?
O que me assustou ali, porque ele teve uma lembrança do corpo do menino todo machucado. E, na realidade, não foi ele quem tinha encontrado. Quem tinha encontrado foi a Monique. Então, como é que ele poderia ter aquela lembrança se ele dizia em depoimento que ele não teve aquela cena, né? Ele não viveu aquela cena, né? E a linguagem dele corporal foi toda mostrando que ele tinha visto aquela cena. Tem um agora que eu não posso ainda revelar, algumas pessoas já sabem mais ou menos assim sobre do que se trata, que foi assim a maior fake news assim da história que eu vi até hoje aqui no Brasil. Tipo assim, o quanto que a mídia, o quanto que deturparam a realidade para condenar uma pessoa. Eu fiquei chocado. E olha que eu vou contar um pouco de bastidores, mas eu não posso revelar quem que é. Dá um spoiler aí para nós, Ricardo. Não posso. Eu posso dar spoilers assim do que aconteceu. Tinham pessoas que mandavam para mim, analisa tal pessoa. Eu falei, puxa, mas né, o negócio está tão concreto, já foi tão falado, né? Já tem décadas dessa falação toda e tal. Eu mesmo tinha sido contaminado pela mídia, né, sobre a história. E eu falei, tá bom, vai. Um dia sobrou tempo, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha, né? Aí eu fui olhar, aí eu me assustei, porque eu analisei a figura e eu falei, cara, ele tá falando a verdade. E aí eu parava, dava pause, aí eu olhava pro meu pessoal aqui e falava assim, gente, eu tô assustado, porque ele tá falando a verdade. Aí, de novo, rolava mais um pouco de vídeo. Eu falei, meu Deus, isso aconteceu. Ele tá tendo a lembrança do que aconteceu. Todo o corpo dele tá se relacionando com essa história de uma maneira congruente. Só que eu falei, como é que eu vou contar em mundo? Se essa história já está sedimentada, se essa história já está comprada, né? E por décadas, como é que eu vou falar um negócio desse? E a pessoa já foi condenada. E a pessoa já tinha sido condenada. Aí eu falei, como é que eu vou falar? Não tem como, né? As pessoas vão, tipo, cara, você está errado e cala sua boca, né? Por quê? Porque eu só estou vendo uma cena, né? Eu só estou vendo um depoimento. Ele contando a história ali, né? Essa figura, esse personagem. E aí, eu falei, em algum momento eu acho que eu vou conseguir falar, em algum momento eu vou conseguir revelar. Aí, dito e feito. E eu falei de forma totalmente tranquila, relacionando, inclusive, a mídia. Eu falei da mídia, falei, olha, a mídia, quando fez esse caso aqui, ela mudou de uma tal maneira que as pessoas compraram essa história da maneira que a mídia queria. E não é assim, eu encontrei verdade ali na análise. Aí esse pessoalzinho que já tinha comprado toda essa história veio para cima de mim, né? Porque eu aprendi a fazer análise, porque imagina, eu fiz muitas análises polêmicas. Por exemplo, da menina lá, que falou que tinha sido estuprada. Imagina você refutar um estupro. É complicadíssimo. Em 2016, inclusive, você falar disso, você era sexista, machista, você era tudo que era ista, né? Você é um homem branco, cis, hétero, então, é isso, né? Cis, hétero, normativo e blá, 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 então você não pode falar. Cala sua boca. Mudou bastante. Nesses últimos 6 anos mudou bastante. Mas quando eu falei, eu recebi uma série de pedras e depois comprovou que a menina era mitomaníaca. Mesma coisa. O óbvio era atacá-lo, o óbvio era destruir o cara. Eu falei, olha, nesse ponto eu não estou acreditando. Tem outras coisas aí que estão na omissão, mas isso aqui não. Depois mostrou-se lá na frente que aquilo não tinha acontecido daquela maneira. Que mais? O caso Bel para meninas, também. Falei, olha, eu não consigo ver o que todo mundo está dizendo aí. Eu estou vendo uma mãe que realmente ela quer aparecer e tal, mas não tem absolutamente nada de agressão. Aí foi o Bate, né, na época, falou, eu vou ficar até o final. Parou de falar. O Ministério Público foi lá, a Justiça foi lá, o Conselho Tutelar foi lá, psicólogos foram lá e não descobriram absolutamente nada. A menina continua com a família e tudo mais, só que ninguém depois fala nada.
E eu fui o único praticamente que estava dizendo, cara, vocês estão vendo coisa aí. Mariana Ferreira, a Mary Ferrer, também, suposto caso de estupro. Analisei o caso, falei, cara, eu não estou vendo. Mudou a opinião pública a partir daquela análise, porque eu fui mostrando, só que eu fui aprendendo a fazer com a expertise de explicar da maneira mais simples possível para que a maioria das pessoas pudesse compreender o que eu estava ali observando daquela situação toda. De novo, o cara foi absolvido em 2 instâncias, mudou completamente. Teve um caso que não foi tão conhecido, mas foi um suposto sequestro de uma menina junto com a sua filhinha, que era o caso Tainá. Também, o mundo falando, não, é um sequestro, existe. Eu falei, cara, não existe. Existe aqui um super sedutor que fez a cabeça da menina e levou. E depois foi uma loucura, porque esse cara volta e faz uma dupla sertaneja com o marido traído. Olha que loucura. Ele roubou a mulher do cara com a filhinha dele, passou 3 meses viajando, e esse cara falou, sequestraram minha mulher com a minha filha e tal. Esse cara volta, e eu falei, esse cara é extremamente sedutor. E ainda faz uma dupla sertaneja com esse cara. O caso da Suzane mesmo. O cara conseguiu ainda convencer o marido traído a montar uma dupla. Entendeu? É incrível, surreal. E eu tinha falado, falei, esse cara, o que eu vejo aqui é um cara extremamente sedutor. Outra, da Suzane Richthofen, eu falei, cara, ela tá seduzindo o Gugu. Na época o pessoal falou assim, imagina, o Gugu é gay, ha, 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 ha. Eu falo, cara, a sedução não é só sexual, a sedução, ela justamente, ela transpassa isso, ela sublima isso. E aí, acho que 1 ano, 2 anos depois, o Campbell, né, o Ulysses Campbell, escreveu o livro, o best-seller, né, Suzane, assassina e manipuladora. E aí ele fala justamente o quanto que ela seduzia todos os elementos ali que entraram em contato com ela, para ela conseguir os objetivos dela e para sobreviver no cárcere. E eu tenho até o autógrafo dele, acho que o livro dele não está aqui perto de mim, onde ele fala, Ricardo, esse livro é a prova viva de que você realmente, ninguém mente para você, porque ele conseguiu comprovar que ela era realmente uma manipuladora, uma sedutora. E eu consegui ver isso na linguagem silenciosa. Então, Kathleen, o que eu brinco hoje que é o seguinte, eu não posso mais usar. Como assim, Ricardo? Sabe por que eu não posso usar? Eu falo que a linguagem silenciosa é um notável superpoder secreto. Porque imagina, se você tem esse poder, e ele é um superpoder, imagina a diferença que isso faz na tua vida. Você encontrando pessoas no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu relacionamento pessoal, e você conseguindo enxergar muito mais do que as pessoas acreditam que você está enxergando. E quando as pessoas nem sabem que você tem esse superpoder, por isso que eu falo que ele é secreto, fica muito mais fácil. Hoje a minha cara está estampada em todo lugar. Eu estou na televisão, eu estou no YouTube, eu estou no TikTok, eu estou no grupo de WhatsApp. Um cara de Israel hoje, um amigo meu de Israel, mandou para mim, Ricardo, você está nos grupos de WhatsApp aqui de Israel. Nossa. Então, quer dizer, minha cara está em tudo quanto é lugar. Hoje a gente tem mais de 100 milhões de visualizações mensais. Quando você conta TV, TikTok, YouTube, grupo de WhatsApp, replicadores. Acho que foi entre ontem e hoje, uma fala minha foi compartilhada por 4, 5 figuras políticas. Né? Pegaram ali a minha análise do Goebbels ali e jogaram, e essas daí se espalhou por mais outros canais, então os principais canais. Então imagina, eu posso usar? Eu não posso usar, porque quando me aproximo de alguém, a pessoa já está armada. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sou super expansa, e aí hoje eu realmente dei uma travada. Eu disse, será que ele fica nos analisando? Você entendeu? É verdade. Essa é a primeira pergunta. Verdade. A primeira pergunta é, será que o Ricardo Ventura vai ficar me analisando? Então eu não posso mais usar com tanta maestria, porque minha cara está estampada em tudo quanto é lugar. Mas me conta, agora, você não fica analisando as pessoas? Não, tipo de 0 a 10, 7, já está no piloto automático. Né? Eu pego sem precisar fazer força. Agora, aquela análise mais profunda tem que parar para fazer.
Mas Claro. imagina você, as pessoas que estão nos vendo, as pessoas que vão poder ter a possibilidade de ir lá no dia, as pessoas que vão poder assistir, né, e aprender isso, e de forma secreta. Tanto é que eu falo assim, ó, não conta para ninguém. Aprende e não conta para ninguém. Claro. Você entendeu? Guarda com você. Imagina esse poder na tua mão, né? Que doideira que vai ser um negócio desse. Não, é incrível, é incrível. E eu confesso, eu fiquei meio tensa para começar. Eu falei, cara, é crânio, ele vai ficar me analisando o tempo inteiro. Daí eu falei, não, vou deixar a coisa fluir. Mas dá um friozinho na barriga, viu? Isso. Você mete medo nas pessoas, é fato. Então, é um notável poder, só que é secreto. As pessoas não precisam o saber seu que já você não é tem. mais. O meu não é mais. Eu sou a única pessoa que não pode fazer de forma ampla, porque as pessoas já me conhecem, então já ficam travadas. Agora, imagina isso para uma pessoa que no trabalho dela, no serviço dela. Cara, o que eu recebo de depoimentos de pessoas dizendo, olha, eu consegui salvar uma vida porque eu percebi um bullying, eu percebi ali uma pessoa entrando em depressão, eu percebi meu vovozinho dizendo que estava tudo bem, mas não estava tudo bem, tinha alguma coisa acontecendo. Tá? Em negócio, eu percebi que eu poderia pedir um pouco mais, eu podia pisar um pouquinho mais, eu vi a grande necessidade ali do meu cliente, ou então eu percebi que aquela objeção não era tão verdadeira, eu percebi que aquilo ali não tinha orçamento nenhum sobre os concorrentes. Então, isso tudo faz um diferencial. Claro. Né? Não é, que nem eu falo, não é isso que é o todo, mas a linguagem silenciosa, ela vai potencializar aquilo que você já tem, ela vai potencializar aquilo que você já faz, ela vai potencializar a sua expertise, ela vai potencializar a sua vida. Claro. Simples assim. Por quê? Porque você já tem relacionamento, todo mundo tem, de forma profissional ou pessoal, todas as pessoas do mundo têm relacionamentos humanos. Ontem mesmo eu estava não sei se você viu, eu estava com a Dani lá, sobrevivendo na Turquia, e ela falando das garotas que tomam golpes do amor, golpes de tráfico de pessoas e tudo mais, e o quanto que é importante você ter essa percepção além das palavras. Como né? que Isso essa pode evitar... análise faria diferença na vida dessas meninas, né? Exatamente. Você entendeu? E aí ela disse o quanto que isso é importante, né? O quanto que é importante para relacionamento, né? Para você perceber onde você está entrando, né? Até para você perceber se você está entrando num relacionamento patológico, que é aquele relacionamento abusivo, aquele relacionamento que a pessoa vai te ter como um ratinho ali de laboratório, você entendeu? Onde ela quer o prazer dela é te fazer mal. O grande prazer dessas pessoas é te fazer mal, que é pior do que o golpe financeiro. O golpe financeiro acabou, o dinheiro acabou, entendeu? Agora sua vida continua. Agora, quando você entra num relacionamento patológico, primeiro, é difícil de sair. Primeiro que é difícil de identificar. Segundo, é difícil de sair. E terceiro, você sai com sequelas. Você sai com a autoestima lá embaixo, muito importante você mencionar isso, Ricardo, porque aqui no exterior as pessoas tendem a ficar mais carentes e elas acabam se envolvendo com pessoas, indo morar com pessoas sem realmente conhecer a índole, o caráter, a família dessas pessoas e acabam pagando preço muito alto por isso. É isso aí, exatamente isso aí. Porque tem uma galerinha, porque assim, quando o cara é canalha, isso serve para homens e mulheres, viu? Tem mulher canalha também, tem mulher golpista, né? Isso serve para os dois. A gente vê umas histórias malucas aí. Mas quando o cara é canalha, é fácil de perceber, né? Porque o cara é um canalha, o cara não tá nem aí, ele não vai dividir as contas, ele vai te usurpar, ele vai usar às vezes o seu poder, da sua posição, do seu apartamento, ele vai inventar qualquer coisa para entrar lá para dentro para não pagar aluguel, você tá entendendo? Então o canalha você percebe, o canalha é aquele cara que não tá nem aí. O problema é quando ele vem no outro estágio, que é o golpista, que esse às vezes vai falar o que você quer ouvir, ele vai ter um início ali extremamente sedutor, extremamente príncipe encantado, de falar, meu Deus, encontrei minha alma gêmea, mas é tudo muito friamente calculado para te abocanhar e levar alguma coisa sua, né?
E normalmente são grandes valores, né? Porque Ricardo, você acaba, às vezes, fazendo um diria... financiamento, às vezes acaba assinando. Você diria que é muito mais fácil identificar os homens mentirosos do que as mulheres? Ou hoje em dia está no mesmo peso, na mesma medida? Olha, sabe o que acontece? Olha que interessante. É uma pergunta muito legal. Acho que nunca me fizeram essa pergunta. Olha, ponto Nos para termos mim. do golpista. Ponto para as meninas. Porque, ó, olha que interessante. Vamos lá. A gente até levantou essa questão até lá na Jovem Pan, né? Lá no Linha de Frente, lá que eu apresento. O que acontece? Existe uma subnotificação de homens que são agredidos por mulher. Olha que interessante isso. Existe uma subnotificação. Aí a pessoa fala, não, mas o homem é agressivo. Perfeito. Uma coisa não exclui a outra, não é uma dicotomia. Não é porque eu estou dizendo que algo existe, que a outra coisa não existe. Mas, acredite se quiser, a mulher, hoje, ela tem muito mais condição e ela tem muito mais acolhimento da sociedade quando ela se diz vítima de alguma violência. É verdade. O homem, ele sente vergonha, ele não conta para os amigos, ele tem por ele ser o homem, por ele ser o macho, né? Por ele ser, né, o homem não chora. Quantas vezes a gente ouviu isso, né, desde criancinha? Então ele não chora e ele não conta, ele se retrai e ele ainda acha que ele está errado. Então, e relacionamento patológico, você às vezes encontra relacionamentos violentos de porrada físico, você encontra muito mais de homem contra mulher. Mas relacionamento patológico, aquele que é do descontrole, aquele que é para destruir ali, você encontra muito mais ao contrário, da mulher contra o homem. E esse cara tem vergonha. Você sabe que uma vez, foi um psicólogo que falou isso para mim, olha que interessante, ele falou, Ricardo, eu nunca vou poder falar isso abertamente. E eu acho que nem eu vou falar, porque eu vou te falar, é uma pergunta que se eu fizesse, as pessoas vão falar, caraca, é verdade. Mas eu não posso falar, abertamente eu não posso falar, porque se eu falar, e aí você pega, é que nem eu falo, você, às vezes a pessoa que está do outro lado, não é que ela tem culpa, mas às vezes ela não está preparada para pensar com a mente crítica e não com a mente julgadora. Sim. Porque hoje você faz uma pergunta, a pessoa já vem te julgar por conta da pergunta. Olha que loucura. Você não está afirmando, você está fazendo, pense na pergunta. Então, se você fizer uma pergunta, a pessoa vai falar, mas você é machista, ou você é sexista, ou você é antidemocrático. Porra, você faz uma pergunta hoje, você vira um antidemocrático. Se você falar, olha, eu quero saber como esse negócio funciona, eu não estou entendendo. Ah, você é antidemocrático? Como assim você não está entendendo? Como é que você fez essa pergunta? Você não pode fazer essa pergunta. Então, hoje fazer perguntas, olha que loucura, né? Mas é tipo assim, eu vou fazer meia pergunta. Para você, eu não vou fazer a pergunta inteira. Eu acho que eu vou conseguir fazer meia pergunta. Que é o seguinte, você conhece algum caso de que a moça foi lá e picotou a roupa do cara, ou riscou o carro do cara, ou deu um chilique e enfiou várias unhas nele numa DR? Você conhece? Conheço muitas histórias como essa. Pois é, então pense nessa minha pergunta. Né? Você conhece alguém que foi lá e riscou o carro, rasgou roupa, meteu as unhas numa DR? E acredite se quiser, o outro lado tem vergonha disso. Claro. O outro lado tem muita vergonha.
Então, mais uma vez, então você está dizendo que não existe violência contra a mulher? Não, eu não estou dizendo isso. Eu fiz uma pergunta. Eu fiz uma pergunta para que vocês pensem que a violência, esse momento de estresse, esse momento de falta de controle, existem no ser humano. No ser humano. Lados, independente. Né? Não é só o homem. Independente se é homem, se é mulher, se é gay, se é hétero, se é branco, se é negro, se é pobre, se é rico. Não importa a característica. Isso é inerente ao ser humano. Ser humano. Então, quando eu dou um salvo-conduto ou uma culpabilidade prévia por conta, é porque é homem, é porque é mulher, é porque é negro, é porque é branco, é porque é gay, é porque é hétero, é porque é cis, porque é trans. Se eu automaticamente já dou um salvo-conduto ou uma habilidade, acabou a razão. Porque você não está analisando o comportamento, a ética, a moral. Você está analisando características. E aí, com certeza, você vai errar. Até nisso, a linguagem silenciosa te ajuda. Para você ter essa acuidade sensorial, para você começar a perceber como eu estou analisando isso que aconteceu na minha vida. Como eu estou analisando isso que estão me contando, essa história que estão... Como é que eu estou analisando essa informação que chegou até mim? Como é que eu estou analisando isso? Eu já tenho um salvo-conduto, eu já tenho uma culpabilidade, existe já um rito da mensagem que vai empacotar dizendo esse lado é mais fraco que esse lado é mais forte que esse lado tem mais razão que esse, independente do que aconteceu, e aí é complicado. Sacou? Sim. Ricardo, a gente tem várias perguntas de leitores da Fama Magazine que enviaram para a gente. Eu vou te ler algumas delas aqui que eles enviaram para nós pelo Instagram. Aqui. Como é para identificar um psicopata de um narcisista? Existem muitas características diferentes? Eles se confundem, né? Porque olha que interessante. Tanto um quanto o outro, ele participa, que a gente chama de cluster B, dentro lá do DSM-5, lá, que é o livro lá das características dos transtornos psicológicos. Tanto a psicopatia quanto o narcisismo, eles são primos, né? Então, muita coisa que as pessoas às vezes se confundem é assim. Primeiro, na nomenclatura. Todo mundo virou narcisista e todo mundo virou psicopata. Já percebeu isso? Tipo, psicopata, narcisista. Por quê? Porque essas palavras, elas saíram do DSM lá, né, o livro lá, e virou corriqueiro. Então, virou um adjetivo, né? A pessoa soberba, a pessoa egoísta, a pessoa individualista virou narcisista. Sim. A pessoa violenta, a pessoa criminosa virou psicopata. Não é assim. Você pode ter uma pessoa violenta, você pode ter uma pessoa egoísta, uma não é nem psicopata, a outra não é narcisista. O transtorno de personalidade narcisista ou o transtorno de personalidade antissocial, então, transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade antissocial, o psicopata, ele não aprende a ser. Ele nasce assim. Ele simplesmente nasce assim. Você, primeiro, vai ver essas características desde sempre. Desde sempre você vai ver. E aí elas vão se fortalecendo ou não por conta do ambiente, que eu chamo de portas abertas e portas fechadas. Então, imagina, uma pessoa narcisista ou psicopata. Então, primeiro, o narcisista, quais são as grandes características? Ele sempre tem que ser o centro da vida dele, né? Tudo gira em torno dele. Ele é o grande mestre ou a grande mestre. Todas as outras pessoas são... Ele é o dono do tabuleiro e as outras pessoas são peças. Então, tudo tem que culminar para agradá-lo. Ele é o melhor, ele tem as melhores soluções, os melhores controles,
resoluções, tudo que ele escolher vai estar certo, mesmo dando errado, mas é por algum motivo maior ou porque ainda não deu certo até o final. Ele se acha assim incompreendido quando ele é preterido, ele não se descola um pouco da realidade no sentido que ele tem ali quase uma aura ali de toque de Midas, então tudo que ele escolhe é o melhor, o relacionamento dele é o melhor, a vida dele é o melhor, a empresa dele é o melhor, onde ele trabalha é o melhor, tudo é o melhor, é o melhor, é o melhor, e as pessoas têm que ser subjugadas a ele. Né? As pessoas... E o narcisista faz questão de deixar quem está próximo dele, ou as outras escolhas, menores. Então, mesmo quando ele te elogia, ele vai ter um mas. Ele fala assim, nossa, você recebeu um aumento? Pô, mas demorou pra caramba. Ah, você recebeu uma promoção? Pô, mas não era a hora, hein? Pô, faz tempo. Ah, você fez esse almoço legal, mas tá um pouco sem sal. Ah, você vai visitar seu irmão? Pô, o cara é um vagabundo. Ah, você... Então, tem essa... Você entendeu? Sempre tem um porquê. E sempre tem um viés para menosprezar aquilo que você faz, aquilo que você acha, aquilo que é a sua escolha. O psicopata, por sua vez, a grande característica é que ele não vai medir esforços para realizar os seus prazeres. Primeira característica, ele não vai medir esforços para realizar os seus prazeres. Quais são esses prazeres? Não sei. Pode ser da dominância, pode ser da sexualidade, pode ser da dor. Então, pode ser uma dor pela dominância, de você perceber que o outro está sofrendo por conta daquilo que você está produzindo. Então, o meu prazer é chegar a esse extremo onde os outros, as pessoas... O psicopata ele não tem bronca da outra pessoa. Ele não tem não existe eu vou fazer porque essa pessoa está no meio do meu caminho. Não. Você está entendendo? Então, por exemplo, pode ser qualquer pessoa. Se você pegar um cara que é um assassino, por exemplo, o cara vai roubar uma moto. Aí ele fecha o cara da moto. Aí o cara da moto não quer dar a moto para ele. Ele vai matar o cara. Aí você fala, nossa, ele é um psicopata, porque ele é frio. Não, ele tem raiva daquela criatura, porque aquela criatura está atrapalhando ele de conseguir a moto. Então, o assassino frio, ele mata por quê? Porque os outros elementos estão atrapalhando ele para conseguir o seu objetivo. O psicopata, ele vai atrás, você faz parte do objetivo dele. Sacaram a diferença? Você faz parte do objetivo dele. Então eu vou estuprar, eu vou matar. Nem todo psicopata é um assassino, né? Porque existem vários graus de psicopatia. Eu posso ser um líder espiritual onde eu faço essa dominância e eu faço essas pessoas darem as suas ofertas cada vez maiores. Eu sei que isso vai prejudicar a saúde financeira, mas que se dane. O meu grande objetivo é tirar o máximo possível de dinheiro de você. Ou o meu grande objetivo é que você... imagina um psicopata que nasce lá num ministério budista, lá no Tibete. Qual que é a opção dele? A opção dele, de repente, falar, galera, nós vamos ficar agora 7 dias sem comer. Pequenas torturas. Eu senti fome. Você vai ficar de joelho no milho. Vamos carregar balde para cima e para baixo. Então, dentro do elemento dele, ele vai conseguir extrapolar a sua pulsão de infringir aquela dominância. E lembrando, é infringir aquela dominância. Só que essa dominância, ela vai escalando. Então, por exemplo, um juiz que fala assim, cara, eu sou juiz, eu decido a vida das pessoas, eu sou médico, eu decido. Não estou dizendo que todos os juízes são assim, que todos os médicos são assim. Eu estou dizendo que portas abertas, portas fechadas, o cara pode chegar e falar assim, pô, você precisa tirar lá 40 famílias daquela ocupação. E sente prazer enorme por fazer isso, porque ele sente que a sua dominância causa essa dor e sofrimento ao outro. E essa dor e sofrimento ao outro não é lhe percebida. Então, ele gosta desse controle e, para ele, não tem a barreira da empatia, não tem a barreira mas são crianças, mas são velhinhos, mas são pessoas que necessitam de
de uma empatia. Não. Eu vou decidir porque eu quero. Eu quero ter essa dominância em cima de você. Eu quero ter esse controle em cima de você. Sacou? Basicamente é Sim. isso. Tem uma outra pergunta aqui super interessante, é da All Visual Arts Community. Eles falam assim, todas as pessoas têm algum grau de transtorno psicótico? Não. É assim, ninguém é normal 100%. Isso é legal. Tipo assim, ninguém é. Aqui, assim, o que você faz quando ninguém está vendo? Sabe essa história? O que você pensa quando você só pensa consigo mesmo? Ninguém é normal. Ninguém. Todo mundo tem suas falhas. Ó, quer ver? Eu gosto muito de falar o seguinte. Jesus, cara. Jesus! Que o homem mais puro, mais complacente, mais para ser imitado, o cara deu chicotada dentro do templo, deu chute nos vendilhões, você entendeu? O cara perdeu a cabeça. Pô, se Jesus perdeu a cabeça, eu acho que isso é até para mostrar o quanto que a humanidade é falha. Você vai perder a cabeça em algum momento da tua vida. Por isso que o cancelamento é uma hipocrisia. Então, Jesus seria crucificado, quer dizer, seria cancelado antes da crucificação. Ó, temos imagens aqui, ó, temos imagens. Jesus dando chicotada no templo. Vamos cancelar Jesus, porque esse Jesus, ele é preconceituoso. As pessoas só estavam trabalhando. Olha, ele humilhou as pessoas chutando ali as moedas para tudo quanto é lado, as pombinhas e tal. Nossa, que Jesus sexista. E aí, você entendeu? Porra! Então, assim, as pessoas chegar ao ponto de falar que as pessoas têm traços, né, de transtorno, não, mas que todo mundo sempre está à beira de alguma coisa que pode ser comportamental, que pode ser... Você pode ter uma pessoa que aprendeu a ter características narcisistas, aprendeu a ter características da psicopatia, sim, mas ele aprendeu, ele não nasceu, mas você percebe que tem diferenças entre o transtorno puro e o comportamental. Porque o comportamental, ele não é sempre daquela maneira. Ele vai ter algum momento de compaixão, ele vai ter um momento que vai dar uma luz, ele vai se apaixonar, você entendeu? Ele vai reconhecer o amor, já os outros dois não reconhecem. Os outros dois não têm esse lance do ágape, não tem esse lance da empatia, de se doar pelo outro, esquece. Então, quando você tem, às vezes, algum momento, você fala, opa, aqui é aprendizado. Então, dá para você transformar isso aí. Vamos lá. Fantástico, Ricardo. Ricardo, o que as pessoas podem esperar da sua palestra no Top of Mind no dia 8 de outubro? Conta pra gente. Cara, as pessoas, elas vão se divertir, vão pensar, vão refletir, vão, às vezes, ter um gostinho ali, tipo assim, isso me tocou, isso serviu para mim, entendeu? Vão dar gargalhada e vão sair com mais, talvez, perguntas do que respostas, que isso que é o mais legal, você entendeu? Porque tipo assim, cara, eu preciso aprender isso, eu preciso usar aqui, eu preciso... Porque quando a pessoa está cheia, não tem espaço para aprender. Quando ela se sente que ela está mais vazia do que cheia, eu acho que é o mais legal. Então, quanto mais vazio eu me sinto em relação a alguma coisa, mais eu fico feliz. Porque eu falo, há espaço para aprender, há espaço para melhorar, há espaço para refletir, há espaço para o contraditório, há espaço para eu entender, me colocar na pele do outro. Então, é isso que eu quero. Eu quero incomodar. Eu quero trazer elementos que as pessoas falem assim, acabar a palestra e ela vai falar assim, caraca, eu preciso prestar mais atenção nisso. Entendeu? E como que as pessoas fazem hoje para se inscrever para o seu curso? Para utilizar isso na vida, para utilizar isso no seu trabalho? Como que faz, Ricardo? Você sabe que nem eu sei. Eu preciso até ver aqui se é isso mesmo. Quer ver? Porque tem um link, né? Tem um link que qualquer pessoa pode fazer de qualquer parte do mundo. Eu acho que é linguagem silenciosa. Deixa eu ver, ó. Linguagem silenciosa. Não sei se eu escrevi certo. .com.br. Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver aqui, porque eu...
alguma coisa vai acontecer aqui. Porque eu tenho um curso online, né? Eu tenho alunos aí de... deixa eu ver isso aí. Então, qualquer pessoa de qualquer É isso parte aí. do mundo Ó, pode se linguagem inscrever. silenciosa, é isso mesmo, ó, linguagemsilenciosa.com.br. E dá para passar cartão internacional, dá para fazer Olha, PayPal, dá para fazer com várias formas de pagamento aí. Na Já realidade vi é cartão algumas pessoas internacional na e live já PayPal. falando, preciso disso na minha vida. Olha que legal. Então, você é uma formação, tem mais de 100 vídeos lá, tem um grupo secreto no Telegram, então você não vai aprender sozinho, por mais que é um curso online, não tem tempo para você cumprir as 100 aulas. Tem gente fazendo lá 2 anos, 3 anos, não tem problema. Ah, mas eu quero terminar rápido. Dá para terminar em 4 meses, você consegue terminar, acho que fácil. Se você pegar para valer mesmo, em 1 mês você consegue, e aí consegue fazer lá, aí pegar o seu certificado, você emite lá o seu certificado. Mas você pode ficar o tempo que você quiser lá, curtindo as aulas. E aí você ganha 4 grupos secretos no Telegram, onde tem um grupo para tirar dúvidas, um grupo de estudo em grupo, um grupo para você bater papo com os outros, desafiar as outras pessoas, aprender e trazer outros elementos. Olha, encontrei isso, aquilo, outro, tal. E um grupo onde você não tenho tempo a perder, eu só quero saber das novidades, um grupo de informativo. E de tempos em tempos, eu faço uma aula online e ao vivo, e secreta. Então, é muito parecido com o que a gente fez hoje aqui. Então, as pessoas perguntam, e eu vou falando, e a gente vai divagando. Quer tirar dúvida comigo, a gente tira. Mas as pessoas usam mais para trocar um papo muito louco, né? As pessoas chegam, Ricardo, vamos falar sobre tal coisa. E aí a gente, blá, 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 e aí fala sobre aquilo com 2 horas, 3 horas, a gente fica ali batendo um papo sobre tudo, sobre comportamento humano, comunicação, terapia. Cara, acontece tudo nesses encontros, nessas aulas online aí. Então, mais uma vez, linguagemsilenciosa.com.br, você consegue começar a sua formação hoje ainda. Se você quiser, você vai lá, se cadastra e consegue, se inscreve e consegue hoje ainda. A Mara Maravilha, inclusive, na live que nós tivemos, estava falando que ela precisa de você na vida dela. E que ela quer trocar muitas figurinhas para ela saber como ela se impor sem ser um tom agressivo, sem as pessoas acharem que ela está sendo invasiva de alguma forma. E isso é fantástico. Acho que todo mundo precisa disso, né? Porque tem aquela dosagem, né? É um peso de duas medidas, né? Sim, eu troquei uma ideia com a Mara Maravilha, foi bem legal. Porque ela tinha algumas dúvidas ali sobre a figura dela quanto profissional, né? Como que as pessoas enxergavam, como é que seria o que ela poderia usar para que as pessoas vissem mais ela, né? Com aquilo que era o objetivo dela. Sim. Eu fiquei muito feliz. Assim, é engraçado que eu fico muito feliz mesmo, porque muitas pessoas que eu analiso, muitas vezes me procurar para fazer análise e tudo mais, para conversar, enfim. E uma última que aconteceu foi do Estênio Garcia. Olha, né? Então, a Mari, eu fiz uma análise e, poxa, e ela veio e falou, não, Ricardo, eu quero fazer análise com você e tal. E ela tem um feedback maravilhoso, assim. Ela me deu um feedback, tanto é que ela falou, não, Ricardo, eu quero deixar público. Falei, tá bom. Então, ela quer fazer uma live comigo para dizer como que foi esse encontro terapêutico aí para mostrar o que aconteceu nos bastidores. Eu falei, você quer fazer? Vamos fazer. E ela vai, inclusive, participar ela e o Stênio vão participar do evento em dezembro, que no dia 3 de dezembro, para quem está em Sampa, para quem está fora do Brasil, não adianta, né? Sim, claro. Mas para quem está no Brasil, dia 3 de dezembro, o encontro presencial. E para quem está fora do Brasil e perto de Londres, 8 de outubro, né, gente? Vamos lá! Né? Top of Vamos Mind, participar galera. aí do Top of Mind. Né? Vai ser incrível. Vai ser muito legal. E eu sou muito grato, Top of Mind, nossa equipe, Fama... Parei que eu não estou ouvindo direito, peraí. Agora deixa eu tirar aqui.
Top of Mind, Fama Magazine tem um prazer enorme de receber você no dia 8 de outubro. Para nós está sendo fantásticos e premiar você, porque a linguagem silenciosa está conquistando o mundo, né? Então, para nós é muito gratificante mesmo a sua presença e a sua palestra, e tem muita gente muito motivada. E a galera já fala assim: nossa, eu quero muito encontrar com o Ricardo. E vai ser fantástico esse encontro aqui. E o Top of Mind já está na sua 7ª edição e a galera participa em peso e recebe pessoas, celebridades de diversas partes do mundo, profissionais que são referência na sua área, assim como você é. Não, eu que fico muito feliz, Kathleen, porque, poxa, é muito legal ver a linguagem silenciosa sendo reconhecida e curtida e fazendo parte da vida das pessoas. Eu recebo feedback do mundo inteiro. A gente abriu o mapa do mundo ali, a gente está com 10 mil alunos espalhados pelo mundo. Imagina, 10 mil alunos. Então, esse curso que eu falei, né, o linguagesilenciosa.com.br, que é um curso de formação, nós temos 10 mil alunos espalhados pelo mundo. E a gente abriu o mapa, assim, cara, tem uns lugares que você fala, gente, mas aonde, sabe? Cazaquistão, sabe aquelas coisas assim? Você fala assim, o que essa pessoa, o que esse maluco tá fazendo ali? Né? Pra gente, sei lá, é longe, não sei. Mas, enfim, tem Japão, tem Europa toda, tem África, Estados Unidos, América do Sul. Tá espalhado no mundo inteiro. Ásia, Dubai. Então, é muito legal ver a linguagem silenciosa dando frutos. Isso que é muito legal. De verdade, a pessoa utilizando no seu dia a dia. Ela não precisa ser um perito, ela não precisa decorar siglas e números. Não, ela precisa entender, compreender e aplicar. E esse é o meu método. Entenda, compreenda e aplique. Porque a linguagem silenciosa, você aprendendo, ela salva vidas e muda vidas, né? Esse é o mais importante. É isso mesmo, salva vidas. É isso aí. Fantástico, Ricardo. Então nos vemos dia 8. Dia 8 de outubro. Vai ser uma honra receber esse prêmio aí. E vai ser muito legal também que eu vou poder palestrar. Eu falo mais que o Homem da Cobra. Então, para mim, o legal é poder palestrar também, falar, compartilhar um pouco da minha experiência. Vai ser um show e vou ficar muito grato, muito agradecido por ter sido indicado e por ganhar. Então, para mim, já é uma grande honra. Fantástico, muitíssimo obrigada, e eu quero deixar um agradecimento super especial aqui para a Brasil Connection, que foi a patrocinadora aí para estar trazendo o Ricardo Ventura para Londres. Obrigada, Carla Barbosa, um grande beijo para você e nos vemos dia 8 de outubro, Ricardo. Top of Mind International. Obrigada, show de bola. Gratidão. Até mais, pessoal. Tchau, 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 tchau. Fantástico.